Boa tarde, galera! Vamos dar início à nossa correção de ciências, então? Pegue a sua atividade e vamos realizando a leitura e prestando bastante atenção para ver se você acertou, tá bom? Então, o texto 1 é sobre o caracol. Rodolfo é um caracol, ele adora viajar. Ele não tem pressa de chegar. Rodolfo leva a casa nas costas, a barriga vai no chão, a cabeça vai no ar. Rodolfo vive sempre satisfeito. Ele não tem aluguel para pagar. Que bom, né? Número 1. A qual grupo de invertebrados o caracol pertence? Então, questão 1. A qual grupo de invertebrados o caracol pertence? Vamos lá. Quero ver se você acertou, hein? Tchan, tchan, tchan. Moluscos. Caracol pertence ao grupo de invertebrados chamado de moluscos, tá bom? Então, acertou aí? Parabéns! Questão 2. Releia o trecho. Ele não tem pressa de chegar. Se o caracol tivesse pressa de chegar a algum lugar, conseguiria andar rápido? Por quê? Infelizmente, se ele tivesse pressa, ele ia chegar atrasado do mesmo jeito, né, gente? Não adiantaria. Por quê? Porque ele não possui pés articulados, né? Patas articuladas. Ele tem o pé musculoso, tá? Então, ele anda através desses músculos. É claro, se você deixar ali perceber um caracol, ele não vai ficar parado no mesmo lugar. Ele vai devagar e ele chega ao lugar. Mas com pressa, não conseguiria, né? Questão 3. No que se refere à locomoção, ou seja, a andar, questão de sair de um lugar para outro. Qual animal teria mais facilidade? O caracol ou um animal pertencente ao grupo dos artrópodes? Justifique sua resposta apresentando características estudadas. Qual deles, então? Então, olha só. O caracol, se fosse apostar uma corrida com um grupo, alguém, né, dos artrópodes, algum inseto, uma aranha, né, um aracnídeo, um crustáceo, ele não chegaria primeiro, né? Então, o animal pertencente ao grupo dos artrópodes teria mais facilidade. Por quê? Porque os artrópodes possuem patas articuladas, tá? Se movimentam com facilidade. Ok? Acertou? Essa questão, gente, é aberta. Você coloca da sua maneira as características que você lembra, tá bom? É importante que essas características sejam relacionadas com a questão da movimentação, tá ok? Então, tá bom. Questão 4. Observe a palavra destacada na frase. Rodolfo leva a casa nas costas. Casa está em negrito. Com base no que aprendemos sobre esse grupo de invertebrados, qual palavra definiria adequadamente o termo destacado? Então, qual palavra que eu uso em vez de casa? Muito bem! Então, no lugar de casa, eu colocaria concha. A concha do caracol. Tá ok? Muito bem. Podemos continuar, então? Vamos lá. Agora, leia algumas informações sobre os caracóis. O texto 2, você realizou a leitura. As características principais e curiosidades. Como classificação, os caracóis são definidos como moluscos terrestres. Olha só as respostas lá da questão 1, né? Quando você chegou ali, você viu. Possuem concha espiralada, que na verdade é seu esqueleto externo. As conchas desses moluscos, comparando com o nosso esqueleto, é como se ficasse do lado de fora do corpo. Por isso denomina-se exoesqueleto. A parte externa da concha é dura, constituída por carbonato de cálcio, o mesmo material dos nossos ossos. É revestida por dentro pelo manto, um tipo de pele que permite que ele possa se recolher para dentro da concha, ficando aconchegado. Certo? Número 5. O que a autora do texto, Caracol, quis dizer ao afirmar que Rodolfo não tem aluguel para pagar? Quer dizer que ele teve um desconto porque está em pandemia? Não, né? Justifique utilizando informações presentes no texto 2. Então, você vai olhar o texto 2 para ver como justificar. É claro, o que ela quis dizer? Ela quis dizer que a casa que o caracol mora é dele, está nele, né? Então, ele não precisa pagar para morar em outro lugar, tá bom? Essa resposta ela vai variar dependendo das ideias aí, como que você organizou as ideias, tá? Então não tem problema se você colocou de outra maneira, mas que esteja aí nesse sentido que a Pro falou, tá bom?
O trecho que pode comprovar isso, justificar isso, é esse último parágrafo, quando fala assim que ele é um tipo de pele, né? É revestida por dentro pelo manto, um tipo de pele que permite que ele possa se recolher para dentro da concha, ficando aconchegado. Então, se ele vai ficar aconchegado dentro da sua própria concha, ele não precisa pagar para ninguém para morar em outro lugar, não é verdade? Então, esse seria o trecho. Se você circulou o último parágrafo inteiro, tá certo também, não tem problema, porque o último parágrafo está falando sobre a parte externa da concha, que é justamente a casa do caracol, ok? Muito bem, continuando então. Cite outros exemplos de moluscos. Que outros exemplos nós vemos então? Então nós podemos citar polvo, lula, ostras, tá? Então você pode ter colocado alguns outros também, não tem problema, tá? Então se você pesquisou e encontrou outros, tudo bem. Eu vou deixar esses 3 aí como exemplo, ok? Então vamos lá. Além do grupo dos moluscos, estudamos também sobre os vermes. Leia o cartaz abaixo. Então aqui tem um cartaz, é hora de prevenir e tratar. E aí tem as informações, o que são verminoses, quem pode ter, formas de contágio, prevenção, né, que é o principal aí pra gente se cuidar. E nós vamos na questão 7. Opa, 7. 7. De acordo com o cartaz, somente as crianças podem ter doenças causadas por vermes? Ai, 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 será? Não, não, não. Pessoas de todas as idades podem ter doenças relacionadas às verminoses, tá? Então não são só as crianças que precisam se cuidar, os adultos também, tá bom? 8. Circule no cartaz os cuidados que devemos ter para evitar verminose. Quais cuidados? Então você vai lá na parte de prevenção e vai circular todos aqueles cuidados que tem lá, ó. Lavar as mãos com água e sabão, cortar as unhas, andar sempre calçado, utilizar o banheiro para fazer suas necessidades, beber água filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos antes de comê-los, né, de consumi-los, tá ok? Então, essas são os cuidados que nós devemos ter para evitar essas doenças. Questão 9. Quais verminoses são citadas no cartaz? Quando fala em lombriga, lombriga é o próprio verme, é o bichinho. E qual é a doença? Qual é a verminose que a lombriga causa? É a ascaridíase, tá? Então, preste bastante atenção nessa palavra, ó. Ascaridíase, tá? Ascaridíase. Só que no final não escreve com Z, escreve com S. A Pro vai mandar depois a escrita para você, caso você não lembrar, tá bom? Ascaridíase. Acento agudo no I, tá bom? E a outra doença realmente é uma doença também chamada de amarelão, tá? Amarelão. Então, é a doença amarelão e a ascaridíase. Então, essas duas são citadas ali. Embora não esteja ascaridíase, mas está a lombriga. Então, a lombriga que causa ascaridíase, tá bom? 10. Além dos animais causadores das doenças citadas na questão anterior, cite outros exemplos de vermes. Tá? Então, além da lombriga, né, e do verme que causa amarelão, nós temos exemplo, a planária e tênia, tá? Que é o que a gente estudou, tênia e planária. São exemplos, mais 2 exemplos de vermes. Ok? Lembrou aí ou teve alguma dificuldade na hora de lembrar? Hein? Qualquer coisa, não tem problema, pode colocar aí, tá bom? Se você não lembrou. Planária e tênia. Não esqueça que planária tem acento agudo, tá? No A. E tênia tem acento circunflexo no E, tá bom? Não vai esquecer. Relaciona o nome dos invertebrados com as doenças que eles transmitem. Então, olha lá. Bicho barbeiro transmite o quê? Doença de Chagas. Mosquito Aedes aegypti transmite o quê? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Mosquito Anopheles sp, malária. E o carrapato transmite a febre maculosa, tá ok? Então, bicho barbeiro, doença de Chagas, mosquito Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Carrapato, febre maculosa. E o mosquito Anopheles sp transmite a malária, tá ok?
Então, tudo bem, gente? Até aí? Tranquilo? Nas atividades? Teve alguma dificuldade? Só para você lembrar aqui, ó, eu tenho o exemplo, vou pegar aqui para você olhar, tá? Se caso você ficar com alguma dúvida sobre os vermes, tá? Ó, aqui, ó, nós temos o ancilostomídeo, né? O ancilostomídeo é o que causa o amarelão, tá? Então, ó, ancilostomídeo é o que causa amarelão. Você não vai precisar colocar esse nome não, tá bom? Esse nome aqui é o nome do que causa amarelão. Então, só tá perguntando a doença, então você não precisa colocar. Agora, sobre a lombriga, não. A lombriga é o próprio verme. Então, aqui, ó, ascaridíase, ó. Ascaridíase, tá? Então, essa aqui é a doença causada pelo amarelão. Ou pelo verme, pela lombriga, desculpa. Pelo amarelão, não. Pela lombriga, tá? Aqui, ó, os exemplos, tá? De outros vermes. Aqui tem, ó, planária, tá? Você vai ver ao contrário aí, mas você consegue saber quais são as palavras, as letras. Planária e tênia, ó, aqui, ó, tênia, ok? Então, só para relembrar aí, porque você não está com o seu livro. Gente, então é isso a nossa correção, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!